Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, cria cuervos e te los sacarán los ojos. Empodere gente completamente irresponsável e você verá as consequências. Agentes da imigração dos Estados Unidos atiram em 2 pessoas em Portland. Isso depois daquele escândalo da mulher que foi morta por agentes do ICE. Barão, bom dia para você. Exatamente, Megali. Bom dia para você, para a Carol, para o Renan, para todo mundo aí no Brasil. Uma operação que, segundo a informação oficial, foi realizada durante uma blitz, mais uma blitz, e nessa ocasião o motorista do carro teria tentado fugir e ele seria, nesse caso, um procurado pela polícia aqui dos Estados Unidos. Seria um estrangeiro que acabou sendo ferido, a pessoa que estava ao lado dele também foi ferida. Não há informação depois se eles morreram, enfim, eles não foram localizados, mas desde então esse é o assunto aqui nos Estados Unidos em meio a esses protestos, manifestações que a gente tem acompanhado por causa daquela morte, né, da moradora de Minnesota que nasceu no Colorado, ou seja, uma americana, a Renee Nicole Goode, 37 anos. Então, no dia seguinte, uma operação aparentemente semelhante, mas segundo a versão oficial, dessa vez era alguém procurado, mas aparentemente essa pessoa não atirou contra o agente, ela tentou de novo fugir, e aquela história, né? Não tem a imagem dessa vez para saber exatamente o que aconteceu. De qualquer forma, a gente viu de novo ontem manifestações em todos os Estados Unidos, aqui em Nova York, também em Minnesota, ainda protestando por causa da morte da Renee Nicole Goode. E a versão, ontem, o vice-presidente J.D. Vance, o próprio presidente Donald Trump, vieram com a mesma versão, que a responsabilidade pela morte dela foi dela mesma. Ela que, na versão oficial, teria jogado o carro em cima do agente. Mas as imagens mostram que ela estava fugindo daquele local, o pneu dela estava virado para a direita, ou seja, não teria nenhum interesse em acertar o agente naquele momento. A investigação do FBI já começou, não é a polícia local que está investigando, é a Polícia Federal, o FBI, e evidentemente que até uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos e as manifestações que prosseguem nas ruas em todo o país, Megali. O Barão, o ICE é uma abreviatura de Immigration and Customs Enforcement, que é uma agência que faz parte do Departamento de Segurança Interna, né? O Department of Homeland Security. Quer dizer, então é uma agência oficial do governo, mas eles não agem como não agem como polícia, eles não seguem protocolos que são obrigatórios para policiais. São os caras que não se identificam, que saem mascarados, né? Fazendo incursões por bairros negros, bairros latinos, né, muitas vezes intimidando os moradores. Qual é a autoridade que esses caras têm para agir dessa maneira? Essa autoridade foi concedida a essas pessoas pelo Congresso, por alguma lei? Porque isso não existia antes da era Trump. Foi concedida pelo governo Trump, na verdade, né? Você teve um aparelhamento desse pessoal, salários muito maiores do que os salários que os policiais ganham. Eles contrataram uma mão de obra desses agentes gigantesca. Você tinha anúncio aqui para tudo quanto é lado, para quem tiver interesse, mas não tiveram um treinamento adequado, não tiveram nem tempo para esse treinamento, digamos, que um policial normal, um policial que tem aqui nos Estados Unidos, recebe. E esses caras estão aí na rua. Alguns são, inclusive, ex-policiais, que preferiram trocar, receber melhor. Mas essa história de andar mascarado, essa história de entrar em lugares onde normalmente os policiais antes não entravam, em comunidades, em lugares ali onde moram estrangeiros normalmente, tudo isso fez com que o ICE fosse algo extremamente temido. E não ter que dar satisfação, né, Megali? Eles estão pegando pessoas no meio da rua e levando sei lá para onde, e depois eles vão ver se a pessoa tem status legal aqui nos Estados Unidos, se ela é americana. Quantos casos a gente relatou de jovens que nasceram aqui nos Estados Unidos, mas não tinham, entre aspas, cara de americano, ou viviam em regiões onde a maioria não era americana, e depois os caras identificavam que eles nasceram aqui, e aí tinham que soltar. Então esses relatos são muito frequentes aqui nos Estados Unidos. Dessa vez foi algo um pouco diferente, né? Não foi uma pessoa que foi levada
para esses centros e depois libertada ou nem libertada. Alguns americanos foram mandados embora dos Estados Unidos, depois voltaram para cá. Enfim, a gente está vendo de tudo. E dessa vez foi algo até mais grave, com a morte dessa mulher, uma americana, durante essa blitz em Minnesota. Barão, falar também sobre a mira, né, de Donald Trump, que continua armada para diversos lugares, diversos países, e agora ele está falando sobre um ataque